Oi, pessoal! Hoje vamos recapitular uma história chamada Estou tentando me tornar o Duque Sombrio da Família. Por favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitem! Começamos essa história com uma cena muito intrigante dentro da casa dos duques de Somerset. O Duque Seymour Hayworth de Somerset House não parece encontrar interesse no que sua sogra está ordenando que ele faça. Sua sogra quer que ele adote a criança ao lado dela e a considere como sua própria filha. A Duquesa Freya Hayworth, sua sogra, é uma mulher teimosa. Ela consegue o que quer de um jeito ou de outro. Quanto ao duque, ele fez uma observação sarcástica, dizendo que se a duquesa acha o castelo solitário, então seria melhor adotar um gato do que uma criança. Claro que essa observação amarga não passou despercebida pela duquesa. Ele nunca consegue argumentar com os mais velhos. Ele tentou justificar que o mundo é muito perigoso para simplesmente acolher qualquer um. Mas é claro, a duquesa permanece firme no que quer. Justo quando ele pensava que a conversa iria acabar, a duquesa conseguiu tocar em um ponto muito sensível. Rose, sua falecida esposa. A duquesa perguntou-lhe se ele ainda era capaz de visitar o túmulo de sua esposa, considerando quão ocupado ele se tornou. E por mais que quisesse mudar de assunto, a duquesa certamente não se importaria em falar sobre sua própria filha. Ele ainda consegue se lembrar vividamente do que aconteceu, como se tivesse sido ontem, desde que seu irmão e sua cunhada morreram ao lado do amor de sua vida. Deixou-o com nada além do vazio título de Duque de Somerset, que deveria ter sido herdado por seu cunhado. Seu sobrinho ainda era muito jovem para suportar o fardo de tal título, levando-o a fazer a escolha de se tornar o duque por eles. Suas reminiscências sobre o passado foram interrompidas quando a duquesa o puxou de volta para a realidade. Ela disse que sabia que ele só dormia algumas noites por mês, vivendo de álcool e cigarros, como se dependesse disso, enquanto lidava com uma montanha de papéis como um cachorro com o rabo em chamas. Um mecanismo de coping ou um desejo de morte. Ele tentou argumentar que era assim que ele escolheu viver, mas a duquesa fez uma objeção, afirmando que era um atalho para direitos de memorial. No entanto, para alguém que ainda está juntando os pedaços quebrados, ele esperava que sua sogra entendesse. A duquesa lançou um olhar severo para Seymour, lembrando-o de seu dever absoluto, manter Somerset à tona e devolvê-lo intocado ao seu sobrinho. Se ele falhasse, parentes gananciosos cirandariam a cadeira ducal como gaviões famintos. Essa palestra não solicitada enviou Seymour a uma raiva furiosa. Ele sabia qual era seu papel, mas passar o título para Dante Graham era um pesadelo político. Desde que entrou na família, ele fora um mero genro, carregando o nome Hayworth. No entanto, ele de repente detinha o ducado que pertencia de fato à linhagem Graham, tornando seu sobrinho um outsider. Virar o título agora praticamente convidaria o resto do clã Graham a despedaçá-lo enquanto ele fazia uma espiral pelas possibilidades caóticas. A duquesa apresentou uma solução bombástica para resolver o problema da linhagem. Ela ordenou que Seymour patrocinasse a garota ao seu lado. Mandou que ele a combinasse com Dante quando chegassem à idade e entregasse o título. Seymour achou completamente absurdo criar uma criança apenas para isso. Exigiu saber de onde aquela garota aleatória tinha vindo. A alegre menina de 10 anos respondeu prontamente. Ela era Luana Whitfield, do orfanato Townsend, e era ela quem havia pedido pessoalmente para se juntar à família Somerset. Furioso, o duque a acusou imediatamente de apenas estar atrás da fortuna da família, mas Luana rapidamente interveio com uma resposta que o pegou completamente de surpresa. Ela não queria o dinheiro deles. Como órfã, só queria uma família de verdade. Ela implorou para que ele a aceitasse, para que pudessem provar seu valor juntos. Luana era uma órfã perfeitamente comum, de 10 anos, do orfanato Townsend, com um nome tão dolorosamente comum que parecia vir em um multipack. Não havia absolutamente nada de especial sobre ela, exceto por um grande segredo. Quer adivinhar? Ela havia reencarnado diretamente em um livro que leu em sua vida passada. A piada cósmica caiu sobre ela durante a festa de ação de graças e aniversário do orfanato. Luana deve ter soprado a vela com a força de um furacão, porque uma onda súbita de tontura a fez cair de cara no chão. Ela acordou 3 dias depois, apenas para ser atingida por uma notícia verdadeiramente brutal. Ela tinha uma doença terminal incurável, com uma expectativa de vida máxima de 5 miseráveis anos. Falar em injustiça. Em seu sonho, ela era apenas uma garota escolar comum, que amava coisas fofas, boa comida e divertidos romances da internet. Antes de ser esmagada pelo infame Chuck Kun, agora ela era uma extra sem nome, com uma sentença de morte. Felizmente, seu cérebro de leitora tinha a chave para sua sobrevivência. Ela sabia que um remédio existia, mas pertencia a Seymour, o aterrorizante, duque do reino e futuro vilão oculto, que se tornava obcecado pela futura heroína. O verdadeiro golpe na história original. O
O remédio não surgiria por mais 7 anos. Até lá, Luana estaria morta e enterrada. Recusando-se a morrer uma segunda morte sem sentido, Luana se empenhou em buscar uma chance. Como uma órfã quebrada pode encontrar um vilão de alto escalão e sombrio? Entrou a oportunidade perfeita. Sua amiga entrou correndo para anunciar uma visita surpresa da duquesa Hayworth. Os olhos de Luana brilharam. Aquela era a sogra de Seymour. Armada com suas memórias futuras como código de trapaça, Luana percebeu que essa era sua única chance. Minutos depois, ela se viu diante de uma mulher que irradiava uma aura poderosa e obscura, com o olhar fixo nela. Apenas um pensamento aterrorizante cruzou a mente de Luana. Ela conseguiria fazer isso? A duquesa organizou um chá requintado para as crianças do orfanato, mas como um menino chamado Martin estava sentado diretamente na sua frente e espirrou, Luana teve dificuldade em encontrar o momento perfeito para se aproximar. Os atendentes rapidamente pediram desculpas pela perturbação. Prometeram barrar crianças com alergias de futuros eventos. Para a surpresa de Louise, a condescendente duquesa ignorou e gentilmente ordenou à sua equipe que assistisse o menino do lado de fora, para que ele pudesse respirar ar fresco. Spotando uma oportunidade para algum tempo a sós, Luana chamou a atenção da duquesa com sua ousadia. Divertida pela menina que a observava durante todo o dia e renovada por uma criança que não se intimidava com sua presença, a duquesa concedeu a ela o passeio. Na manhã seguinte, em Townsend, Martin se aproximou de Luana com um presente de tangerinas. Estava profundamente grato por como ela havia salvo o dia. Graças a ela, ninguém ficou chateado, e o evento inteiro transcorreu suavemente. Ninguém poderia esquecer o quão incrível ela tinha sido, especialmente quando seu repentino beijo na bochecha da madame deixou os diretores absolutamente estupefatos. Enquanto Helena ignorava, não pôde deixar de sentir uma pontada de culpa, sabendo que só fizera isso para promover seus próprios planos ocultos. Sua comemoração silenciosa, no entanto, foi de curta duração, quando uma verdadeira estraga-prazer chegou para arruinar o clima. A garota ciumenta disparou que Louella não era especial, afirmando que os diretores estavam apenas agradando-a, na remota chance de que se juntasse à prestigiosa família Hayworth. Ela insistiu que se qualquer outra pessoa tivesse beijado a madame, o diretor ficaria igualmente contente. Iques! Garota, saia daqui com sua alma insegura. Não era do tipo que recuava diante de uma bully insegura. Luana a confrontou audaciosamente, desafiando a garota a tentar realizar aquela mesma façanha. Mas antes que a confrontação pudesse escalar, um atendente interrompeu com a notícia de que a duquesa enviara uma carruagem para Luana. Ao chegar ao castelo, Luana esperou ansiosamente, apenas para ouvir do mordomo e da criada que a duquesa não poderia se encontrar com ela. Sentindo que algo estava errado e sabendo que não poderia arriscar perder essa conexão, Luana investigou e descobriu que a duquesa estava gravemente doente. Lembrando-se da história original, onde essa mulher já estava morta e enterrada nas memórias da protagonista, Luana percebeu que essa doença poderia ser a causa da sua morte. Determinada a mudar o destino, ela entrou nos aposentos, reconhecendo os sintomas de baixa de açúcar no sangue. Ordenou ao mordomo apressado que buscasse água com açúcar imediatamente, utilizando um truque médico que seu avô, do orfanato, tinha ensinado. Dentro de algumas horas, a duquesa estava fora de perigo. Quando a duquesa finalmente acordou, ficou impressionada com o quanto Luana se parecia com sua falecida filha. Profundamente tocada pela garota que acabara de salvar sua vida, a duquesa fez a Luana uma pergunta que mudaria sua vida. Ela estaria disposta a se tornar parte da família Hayworth? Embora chocada, Luana recusou-se a ser registrada como Hayworth para resolver as questões de herança que surgiam de um sobrenome diferente. Propôs se tornar a criança patrocinada de Seymour e se casar com o sobrinho dele. Acreditava que essa justificativa aliviaria as noites sem sono da duquesa a respeito do futuro do duque. Apreciando suas intenções, a duquesa concordou, levando à reunião atual. O duque, no entanto, permaneceu completamente perplexo com o desejo de sua sogra de acolher uma criança. Cercado e desconfiado de Luana, não conseguia entender como ela havia conquistado a preferência de sua sogra. Convencido de que ela secretamente cobiçava a posição de herdeira, para dissipar suas dúvidas, Luana apresentou um contrato assinado que renunciava explicitamente a qualquer reivindicação sobre a herança. Lividado ao ver o contrato, o duque se virou para Freya em busca de confirmação, mas a duquesa simplesmente insistiu que ele criasse Luana antes de discutir mais detalhes. Quando ele argumentou que a idade de Luana requeria apenas um tutor, Luana interveio. Ela explicou sua insistência teimosa em ser uma criança patrocinada, em vez de uma Hayworth completa. Como uma órfã não amada, ela apenas desejava aliviar as preocupações
preocupações da duquesa e construir uma família realmente conectada, sem abrigar ambições presunçosas. Movido por sua sinceridade e por sua compreensão madura da complexa situação, Seymour finalmente cedeu e decidiu revisar os contratos. Um pouco de sinceridade pode derreter um bloco de gelo. Graças ao suporte vital da duquesa, Luena conseguiu garantir sua estadia na casa do duque, enquanto o documento estava sendo revisado. Agora, ela só precisava se aproximar do duque para obter seu remédio salvador. No entanto, percebendo de repente que havia esquecido completamente uma promessa anterior, Luena decidiu sair à noite para encontrar os aposentos do duque. Enquanto revisava papéis em seus cômodos, o duque foi lembrado por seu assistente, Axel, de que era o primeiro dia de Luana. Quando Axel brincou que dar a ela o quarto mais ensolarado significava que ele poderia adotá-la, Seymour desdenhou, afirmando que a menina já era velha o suficiente para dormir sozinha. Como já passava da meia-noite e ele havia cumprido o pedido da duquesa de ficar na mansão no primeiro dia, ele se preparou para mudar seu trabalho. Ao abrir suas portas, porém, foi saudado por Luana. Ela o havia rastreado para cumprir uma promessa, dando-lhe um beijo de boa noite por patrociná-la. Quando Seymour protestou que precisava trabalhar, Luana o ensinou sobre os riscos à saúde de ficar acordado até tarde. Tomando as rédeas, ela pegou sua mão, levou-o para seu quarto e começou a ler-lhe uma história de ninar sobre um dragão e um príncipe. Apesar de suas habituais reservas, o som animado de sua voz acalmou sua mente inquieta e ele rapidamente cochilou. Não deveria ser o contrário? Na manhã seguinte, uma criada entrou no quarto, preparando-se para limpar garrafas de álcool, o mecanismo usual de enfrentamento do duque desde que sua esposa faleceu. Em vez disso, ela ficou chocada ao encontrar a ausência de álcool, um livro de histórias jogado de lado e o duque e Luana dormindo em um abraço pacífico. Quando o duque acordou tarde naquela manhã, Luana já havia escorregado escada abaixo, e em vez de se juntar à garotinha insuportável para o café da manhã, ele imediatamente dirigiu-se ao trabalho. Luana comeu alegremente enquanto refletia sobre o sucesso de sua missão noturna, esperando que isso conquistasse o seu favor. Sua trama foi interrompida por uma carta da duquesa, anunciando uma visita em alguns dias. Luana ficou extasiada até que uma última linha a pegou completamente de surpresa. A duquesa estava trazendo Dante Graham para conhecê-la. Quando o dia da visita da duquesa finalmente chegou, Luana estava tão animada que falou sem parar sobre o que havia acontecido, até que a duquesa apresentou o garoto que ela esperava, Dante Graham, seu suposto futuro marido. Antes que Luella pudesse processar o encontro, os adultos desapareceram. Ela ficou sozinha com o menino que estava terrivelmente quieto. Tentando uma aproximação amistosa, ela lhe ofereceu um pedaço de bolo. Todo mundo ama bolo, certo? Para sua surpresa, Dante o derrubou friamente. Ele avisou-a de que ela nunca conseguiria roubar a posição de herdeiro. Em seguida, ele saiu. Luella ficou apavorada ao pensar que esse mal-entendido arruinaria suas perspectivas de casamento e a mandaria de volta para o orfanato, onde morreria. Desesperada, Luana correu atrás dele. Infelizmente, ela não conhecia a disposição da mansão e perdeu seu rastro. Para localizá-lo, ela subiu na árvore mais alta do jardim. Eventualmente, avistou Dante, que estava emburrado em um canto distante. Mas, antes que ela pudesse descer, notou o duque se aproximando do menino. Temendo que eles pudessem se meter em problemas, assim como no orfanato, Luana decidiu intervir. Ela planejou chamar a atenção do duque e alegar que estavam apenas brincando de esconde-esconde. No entanto, sua súbita aparição chamou a atenção do cavalheiro que acompanhava o duque. Ele ficou tão encantado com seu caráter alegre e despreocupado que declarou instantaneamente que a queria como sua modelo. Apenas algumas horas antes, Seymour estava trabalhando em seu escritório quando Axel o informou da chegada da viúva ao casarão. O duque a ignorou, observando que, se sua sogra quisesse vê-lo, teria vindo ao seu escritório. Claramente, a visita dela era destinada a Luana. Axel concordou, acrescentando que as duas pareciam se dar maravilhosamente bem. Ele notou que os empregados não paravam de elogiar a garota, maravilhados com a rapidez com que sua natureza amigável conquistou a todos. Essa descrição tocou Seymour, lembrando-o de quão excessivamente amigável Luana poderia ser. Graças à sua presença, uma rara calor humano havia preenchido a mansão. Os empregados estavam sorridentes, e a saúde do duque melhorou visivelmente. Axel estragou o momento de forma brincalhona, apontando o estilo de vida mais saudável de Seymour e seu novo aspecto radiante. A conversa foi abruptamente interrompida quando Derek entrou com más notícias. A modelo para a grande campanha da marca havia cancelado de forma repentina. Isso era uma crise enorme, pois havia levado meses para encontrar a musa perfeita para o pintor contratado, e encontrar uma substituta levaria tempo demais. No entanto, havia uma pessoa
que se encaixava perfeitamente na descrição do artista, Luana. Algumas horas depois, o artista estava implorando para que ela fosse sua musa. Seymour se aproximou de Luana com o dilema, oferecendo-lhe qualquer coisa que quisesse em troca de sua ajuda. Ela reconheceu imediatamente a situação. Na história original, essa campanha fracassada levou à falência do negócio, transformando Seymour em um homem muito mais duro. Percebendo que salvar a empresa garantiria um caminho mais fácil para seu remédio salvador, Luana concordou em ajudar, mas com uma pegadinha inteligente. Ela chamou Dante, que estava completamente confuso. Declarou corajosamente que só faria a sessão se ele também fizesse com ela. Havia muito tempo desde que Dante visitou a propriedade pela última vez. Embora a mansão permanecesse inalterada, uma adição chamativa o enfurecia. Luana, ao vê-la conquistar facilmente a simpatia de todos, desde a sua notória avó até o mais baixo dos servos, tudo desencadeou sua insegurança. Ele se lembrava vividamente de como sua babá o abandonou sem compaixão, depois que seus pais morreram. Isso implantou uma amarga verdade em sua mente. Ninguém quer um órfão sem título e sem dinheiro. Alguém deveria apresentar essa babá a uma espada por ter machucado esse garotinho. Determinado a provar seu valor como o legítimo herdeiro, ele engoliu o orgulho e apareceu para a sessão de fotos da coleção de roupas. Quando chegou, Luella já estava posando como uma natural, recebendo elogios sem fôlego do artista. Dante rapidamente trocou de roupa e os dois começaram a fotografar juntos. Durante uma rápida pausa, Luella tentou iniciar uma conversa, mas o garoto ferozmente independente imediatamente desapareceu na sala de espera. Seguindo seu rastro, a artista foi parada para mostrar os esboços iniciais. Eles ficaram incrivelmente fofos juntos. Aproveitando a oportunidade, Luana pegou uma cópia para usar como desculpa para falar com ele. No entanto, seu caminho foi bloqueado por uma criança mimada, que claramente pensava que gritar significava vencer. Acostumada a lidar com os valentões do orfanato, Luana a insultou casualmente, fazendo a garota entrar em fúria. Mas, justo quando a mimada levantou a mão para bater, Dante apareceu de repente e bloqueou o golpe, defendendo-a ferozmente. A garota continuou agindo como se estivesse acima de tudo, lançando insultos, até que o raciocínio diplomático de Dante a encurralou em um canto lógico. Percebendo que estava perdendo, ela chamou furiosamente o pai. O homem, cegamente, tomou o lado da filha, usando as roupas simples de Dante e Luana como desculpa para insultá-los ainda mais. Que decisão desastrosamente errada. Realmente não se deve julgar um livro pela capa. Então, o duque apareceu e os defendeu ferozmente. O conde se desculpou desesperadamente, mas o dano já estava feito. Quando o artista finalmente os encontrou, Seymour explicou a situação de forma brutal, dispensou todos da sessão de fotos e levou as crianças para casa. Parece que alguém recebeu o que merecia. De volta à mansão, as empregadas os mimalou com uma refeição maravilhosa para ajudar a esquecer o drama. Enquanto Luana se entregava feliz à comida, Dante relembrava a conversa que teve com o duque, que o elogiou por se defender e defender Luana. Era uma sensação profundamente refrescante, da qual ele não conseguia parar de pensar. No entanto, quando Luana se sentou em frente a ele e lhe ofereceu uma fatia de bolo, ele apenas a encarou e se retirou para seus aposentos. Esperando confortá-lo, Luana bateu à sua porta para entregar o bolo, embora ele não estivesse com fome. Frustrado, Dante a empurrou violentamente, fazendo-a despedaçar-se no chão. Em meio à raiva, ele desabou em lágrimas, confessando a pressão aterrorizante de manter seus padrões, porque se falhasse, seria facilmente abandonado. Esta não é a confissão de raiva que todos queríamos, mas tudo bem. Segurando-o gentilmente, Luana enxugou suas lágrimas e garantiu que seu tio nunca o deixaria de lado. Para esclarecer sua confusão, ela revelou que era a prova absoluta de que ele precisava. Ela era a pessoa que iria se casar com ele. Então, o título ducal poderia passar para suas mãos. Dante ficou em total descrença. Percebeu que aquela garota era sua pretendida noiva. Luana arriscou tudo por Dante. Ela explicou que seu verdadeiro objetivo ao vir a Somerset era casar-se com ele. Queria garantir que ele recebesse seu título, e não tirá-lo. Dante ficou atordoado. Perguntou se ela estava falando sério. Com total sinceridade, ela confirmou. Quando ele perguntou se o duque estava ciente do plano, ela acenou com a cabeça. Dante continuou investigando, querendo saber por que, diabos, ela apenas entregaria um ducado quando poderia governá-lo. Como ela não podia exatamente soltar que estava desesperada por uma cura, optou pela mesma linha que usou com o duque. Explicou que queria apenas uma família. Ela confessou o quão solitária estava e o quanto desejava se sentir necessária. Prometeu a ele que a sucessão não significava nada para ela, contanto que tivesse pessoas ao seu lado. Isso tocou um ponto sensível. E Dante percebeu que eles carregavam a mesma marca de solidão. Ele surpreendentemente acreditou nela, declarando que, se fossem se casar, a traição estava fora de questão.
Selaram o compromisso com uma promessa de dedo mínimo e uma impressão digital. Com as questões mais pesadas resolvidas, Luana sugeriu um ataque à cozinha à meia-noite. Eles desceram sorrateiramente e se esbaldaram em biscoitos. Juraram que o que quer que acontecesse naquela noite, ficaria naquela noite. Quando Dante olhou para os biscoitos extras que ela estava escondendo e perguntou se ela iria comer aqueles também, ela apenas sorriu, sabendo exatamente para quem aqueles doces eram. Após se deliciar com seus petiscos, Luana passou pelos aposentos de Seymour para entregar as informações. Como a hora de dormir se aproximava, Seymour a convidou para dentro, prometendo que ele e seu círculo íntimo estavam apenas terminando. Ao entrar na sala, ela ouviu Seymour, Axel e Derek falando sobre uma modelo chamada Donna Devin. Uma luz se acendeu quando ela percebeu que a pequena brat com quem esbarrou mais cedo era a Donna. Derek explicou que Donna estava sendo preparada para ser o rosto de uma marca secreta que Motier estava criando. Seymour pressionou por detalhes e descobriu o nome do projeto rival, Eden. Era um pesadelo total, pois o conceito, o público-alvo e as datas de lançamento espelhavam perfeitamente seu próprio projeto. Derek já estava desistindo, argumentando que sua startup não tinha nenhuma chance contra um titã como Motier, mas atrasar o próprio lançamento era impossível, uma vez que Seymour já havia assinado todos os contratos. Luella sentiu o peso repentino da trama do romance desabar. Este era o ponto de inflexão exato, onde a ruína de Seymour e a rivalidade com Valentin, o protagonista masculino original, começava no livro. O Eden de Valentin aproveitava uma fundação massiva e designs incríveis para conquistar a imperatriz, despertando uma obsessão da alta sociedade que esmagou completamente os negócios de Seymour. Mas Luana não tinha intenção de deixar Seymour afundar e se tornar um zumbi alcoólatra. Ela sabia que sua próxima sessão de fotos com Ober poderia ajudar, mas precisava de uma jogada maior. Nesse momento, uma grande briga irrompeu do lado de fora do estúdio. Um homem estava sendo falsamente acusado de vandalizar uma pintura, e Luana imediatamente percebeu sua oportunidade, usando com uma desculpa suave para afastar o valentão. Quando a situação estava tranquila, ela se aproximou do jovem e pegou um pedaço de papel que havia caído durante a confusão. Olhando para baixo, ficou impressionada com a qualidade surpreendente do desenho. Com uma centelha de inspiração, ofereceu-se para ajudar o jovem a realizar seu sonho de se tornar um pintor. Ao perceber que esse artista talentoso poderia ser a arma secreta que ela precisava para vencer Valentin, olhou para o esboço. Luella percebeu que o menino não entendia seu próprio gênio. Ele a desenhara em um vestido chemise, um simples traje para qualquer outra pessoa. Mas Luana sabia que, em alguns anos, esse visual exato iria desencadear uma enorme revolução na moda. Quando ele se apresentou como David, tudo fez sentido. Ele era David Genet, o lendário prodígio do romance. Recusando-se a deixar um talento como aquele apodrecer como um trabalhador comum, ela insistiu que ele fosse com ela. De volta à mansão, a empolgação estava alta. Derek apoiou ansiosamente a proposta de Luana para vestidos chemise e impressionantes folhetos em preto e branco. Embora Axel estivesse preocupado que a mudança fosse ousada demais, Derek argumentou que precisavam de uma estratégia agressiva. O Duque concordou, e a White Rose nasceu. Foi um triunfo instantâneo. Os sussurros indignados dos nobres conservadores apenas serviram como promoção gratuita. Quando a Condessa Queensberry usou o vestido em uma festa, a tendência se tornou imparável. Seu rival Motti publicou campanhas difamatórias, mas Seymour calmamente respondeu com uma inspeção de qualidade, deixando o artesanato superior falar por si próprio. A vida se tornou blissful para Luana. Os servos a mimavam, as crianças a reconheciam, e o vínculo com Dante florescia. Esperando por um raro elogio, espiou o escritório do Duque, apenas para encontrá-lo envolto em uma tensão escura e sufocante. Luana achava que estava fazendo uma aula magistral em furtividade até que Seymour a chamou, sem olhar para cima. Busted. Ela avançou. O convidado se virou e o Duque a apresentou como o rosto da White Rose. Luana sorriu, pronta para ser educada, até que o homem se apresentou como Jaden Dormer. Um sino tocou em sua cabeça. Jaden não era apenas o vice-presidente, ele era um notório parasita corporativo do romance, que eventualmente desvia a fortuna da empresa. O rosto de Luana atraiu completamente, lançando-lhe um olhar de puro desgosto que deixou Jaden visivelmente perplexo. Abalado, ele rapidamente se desculpou, mas não sem antes dizer a Seymour para verificar a papelada que trouxe. Os olhos de Louise se dirigiram para a mesa, captando um nome na página: Quentin Graham, o falecido irmão do Duque. Antes que pudesse
espiar mais, Seymour cobriu os arquivos e a expulsou, dizendo que ela deveria voltar na hora de dormir. Aproveitando a chance, ela correu até Dante, tagarelando freneticamente. Enquanto isso, Samuel estava desmoronando. Os documentos pintavam um quadro devastador de que seu amado irmão não era um santo. Quentin havia ocultado uma série de desastrosas falências comerciais, deixando para trás uma montanha de dívidas secretas que Seymour herdara cegamente. Sufocando sob o peso disso, ele se viu desesperadamente sentindo falta de sua falecida esposa. Um leve toque trouxe-o de volta à realidade. Era Luana, segurando um livro de histórias. Cumprindo sua promessa, Seymour a seguiu até o quarto. Ele estava completamente alheio ao fato de que seu próprio sobrinho estava entrando no escritório vazio para roubar os arquivos. Algumas horas antes, Luana falava freneticamente sobre seus planos. Inicialmente, Dante expressou sua discórdia em relação a esses planos, mas Luana argumentou que não seria roubo, uma vez que depois de copiar os documentos, eles os devolveriam ao lugar de onde tiraram. Que diferença faz? Na cabeça dela, mesmo que não conseguissem o documento original, enquanto tivessem uma cópia do que estava naquele documento e o analisassem, poderiam descobrir por que o Duque estava chateado. Isso era necessário para que ela pudesse impedir os esquemas de Jaden. Horas após a discussão, onde Luana teve uma crise de birra e evocou uma promessa passada, ela e Dante se encontraram em seus aposentos. Dante segurava os papéis que havia copiado de seu tio. Ele só concordou em ajudar porque Luana viu o nome de seu falecido pai neles. Agora, ao ler as páginas juntos, um frio terror os envolveu. Os documentos revelaram que Quentin, o pai de Dante, havia investigado profundamente as leis de herança apenas 2 semanas antes de seu trágico acidente. Naquele exato momento, o velho duque estava gravemente doente, e Quentin afundava em enormes dívidas empresariais. A implicação era estarrecedora. Quentin estava ou calculando gananciosamente seu lucro ou tramando ativamente roubar a parte de Seymour. De repente, Luana entendeu a raiz da recente espiral de Seymour. No romance original, Seymour nutria um ódio absoluto tanto por seu irmão quanto por Dante. No entanto, ao vê-los agora, antes de a trama ser oficialmente iniciada, ela sabia que o relacionamento deles não era tão ruim assim. Jaden deve ter desenterrado esses papéis para semear desconfiança, isolar o Duque e derrubar a empresa Somerset. Luana se comprometeu a expô-lo. Ao olhar para Dante, viu seu rosto ficar sombrio, tomado pela dolorosa realização de que seu pai poderia ter sido um monstro. Atraída pela culpa de tê-lo envolvido nisso, Luana tentou se desculpar, mas Dante a interrompeu. "Se seu pai fez algo terrível", declarou ele, "assumirei a responsabilidade." Buscando confortá-lo, Luana sugeriu gentilmente que os documentos poderiam ser forjados, dado que uma pessoa maligna os forneceu. Eles se apegaram a essa esperança até que eventualmente adormeceram juntos. Enquanto isso, de volta ao escritório do Duque, Jaden entregou a Seymour uma nova prova, alegando falsamente que Quentin havia pegado dinheiro emprestado secretamente da esposa falecida de Seymour, Rose. Os olhos do Duque se estreitaram em profunda suspeita, envenenados pelo pensamento repentino de que seu irmão e sua esposa estavam guardando segredos. Ao observar Seymour duvidar de seu próprio sangue, Jaden sorriu em triunfo silencioso. Seu plano de destruir Somerset por dentro estava funcionando perfeitamente. Seymour encarava os documentos à sua frente, incapaz de compreender o peso da situação. A dolorosa realização se instaurou. Sua falecida esposa poderia ter o enganado. Até o último dia de sua vida, ele ainda mantinha a compostura. Ele instrui Jaden a manter tudo estritamente confidencial. Também pede que lhe traga qualquer informação futura imediatamente. Jaden acena com a cabeça e sai do escritório, deixando o Duque sozinho. Ele duvida de maneira patética dos parentes falecidos que um dia tanto amou. Jaden sente uma onda de triunfo enquanto se afasta. Ele costumava ser um executivo em uma empresa de logística em declínio, mas sua sorte mudou completamente quando a família Hayworth adquiriu a empresa e o promoveu a vice-presidente. Para o público, ele parece uma grande história de sucesso. Na realidade, ele é um grave viciado em jogos, afundado em uma montanha de dívidas, com credores se aproximando dele. Ele sentiu uma breve pontada de culpa por Seymour, a princípio, mas a sobrevivência exige que ele sabote o presidente e se apodere da empresa para si mesmo. Ver o Duque tremendo sobre algumas páginas prova que seu plano está funcionando muito bem. Mesmo que a saúde de Seymour tenha melhorado recentemente graças à marca White Rose, essas dúvidas familiares inevitavelmente o transformarão em um desastre novamente. Enquanto Jaden segue pelo corredor, ele ouve um grupo de damas nobres fofocando sobre Seymour e Katharina Winslet, que se casou com um empresário 3 anos atrás. Elas sussurram sobre tê-los visto juntos em um salão em Pale Harbor, tratando isso como um encontro
encontro secreto. Jaden suavemente adiciona combustível ao fogo com um comentário sobre a beleza de Catarina, fazendo a conversa se intensificar. Até que a voz de uma garotinha corta repentinamente a multidão, anunciando que Catarina é, na verdade, sua professora. Luana sabia que, se não chocasse a empresa teimosamente hoje, tudo iria pelos ares. Rumores venenosos sobre o Duque já estavam envenenando os corredores. Ver Jaden à espreita no epicentro apenas reforçou sua determinação em detê-lo. Quando um grupo de nobres a cercou com perguntas, Luana não hesitou. Ela esclareceu a situação até o último detalhe, forçando Jaden a assistir horrorizado enquanto seu esquema cuidadosamente elaborado se fragmentava. Desesperado, ele tentou se livrar da multidão, mas seu pânico defensivo apenas provou que ela estava em seu alvo, pronta para cravar a faca. Luana apontou para ele, anunciando em voz alta que cobradores de dívidas o estavam aguardando nos degraus da frente. Preso e incapaz de atacar uma criança publicamente, Jaden saiu furioso, deixando uma trilha de nobres profundamente desconfiados para trás. Sorrindo, Luana dirigiu-se direto para o escritório de Seymour. Ela pretendia revelar a bomba sobre o que aconteceu, mas parou ao ver como ele parecia pálido e exausto. No entanto, no momento em que o Duque lhe ofereceu um pedaço de bolo, ela empurrou seu pânico para o lado, deu uma mordida e desabafou seu coração, prometendo protegê-lo a partir de agora. Confuso com a declaração repentina, Seymour apenas deu de ombros. No dia seguinte, durante as aulas com Lady Caterina, Luana canalizou sua ansiedade em um desenho do olhar aterrorizante de Jaden. Ela sabia que, se os rumores se espalhassem, a empresa colapsaria, a fortuna desapareceria e Seymour mergulharia na ruína trágica do romance original. Depois de receber elogios educados, Luana guardou seus esboços, já planejando uma missão de resgate secreta. Enquanto isso, de volta ao escritório, Jaden estava espumando pela boca. Graças a ela, a empresa inteira pensava que ele estava fugindo de agiotas. Ela era oficialmente um espinho em seu lado. Ele jurou que arrastaria Luana para baixo junto com Seymour. Alguns dias se passaram. Jaden estava absolutamente enfurecido. Seus planos de sabotar o Duque haviam saído completamente dos trilhos. Tudo por causa de Luana. Ela havia entrado e saído da empresa constantemente, conhecendo os funcionários e, rapidamente desmentindo cada boato malicioso. Em vez de despencar, a reputação do Duque estava surpreendentemente nas alturas. Enquanto Jaden estava ocupado sendo agredido por credores, ele precisava desesperadamente encontrar o dinheiro até a próxima semana. Se as coisas tivessem corrido bem, ele teria desviado os fundos em meio ao caos. Mas Luana havia arruinado isso. Agora, com rumores sobre sua dívida circulando, qualquer falta de fundos da empresa apontaria diretamente para ele. Desesperado, ele elaborou um plano astuto para roubar o dinheiro e incriminar Seymour, utilizando um livro contábil falsificado. Saindo do escritório em fúria, Jaden ordenou a seu secretário que queimasse o livro real, o livro azul. Seu secretário, Peter, decidiu terminar de organizar alguns documentos primeiro. Ao caminhar, ele acidentalmente esbarrou em Luana, que estava segurando um bloco de desenho. Peter apontou uma direção, sugerindo que ela deixasse na mesa como uma surpresa. Enquanto ela se afastava, Peter não pôde deixar de sentir que já havia visto aquele livro que ela segurava em algum lugar antes. Horas depois, o Duque encontrou Luana desenhando com alguns funcionários na sala da equipe. E quando ela perguntou ansiosamente se ele gostou da surpresa que deixou em sua mesa, o Duque parecia confuso. Axel acrescentou que sempre mantinham o escritório do presidente trancado. O pânico se instalou quando Luana percebeu que havia entrado na sala errada, o escritório do vice-presidente. Ela disparou para seu escritório, viu que estava vazio, pegou um livro que parecia exatamente com o dela e saiu apressada. De volta à mansão, o Duque e Axel pediram ansiosamente para ver seu desenho. Animadamente, Luana abriu o livro, apenas para que todos congelassem em incredulidade. As páginas estavam cheias de linhas intermináveis de escrita e números. Quando um Duque perplexo perguntou de onde ela havia tirado aquilo, Luana confessou toda a confusão. Observando o prêmio em suas mãos, um sorriso afiado cruzou o rosto do Duque. Ele se virou para Axel e ordenou que prosseguissem com o plano. Falar sobre um erro de sorte. Jaden achava que tinha o Duque encurralado. Liderando a reunião do conselho com um sorriso presunçoso, ele bateu seu livro contábil falsificado com confiança, acusando o presidente de desviar uma fortuna colossal. Mas Seymour não piscou. Ele apenas se recostou, fixando a sala com um olhar frio e aristocrático. Um Hayworth e um Duque se rebaixando a
roubar centavos. A mera ideia era irrelevante para ele. O conselho imediatamente começou a ver através da lógica. Em pânico, mas segurando seu trunfo, Jaden insistiu no livro. Ele estava certo de que havia vencido, acreditando que os registros reais já eram cinzas. Mas então a porta se abriu e Luana entrou carregando o livro contábil verdadeiro. E foi aí que o coração de Jaden despencou. Luana explicou a confusão no escritório de Jaden. E quando o tabuleiro se virou, não havia uma única mancha no nome do Duque. Antes que Jaden pudesse até mesmo gaguejar uma defesa, Seymour jogou seu último cartão. Ele deixou entrar as últimas pessoas que Jaden jamais quis ver, seus credores. Eles empurraram um memorando assinado sobre a mesa. Testemunharam que as dívidas de Jaden estavam atrasadas há meses. Hoje era o prazo final. Foi então que perceberam que Jaden tentara sabotar Seymour apenas para salvar sua própria pele. Após a caótica reunião, Seymour agradeceu silenciosamente a Luana por ter salvado o dia. Ela sorriu, feliz em ajudar. Os eventos que se seguiram à reunião foram bastante interessantes. Jaden foi finalmente preso e o dinheiro desviado foi recuperado. Mas havia uma coisa que a incomodava. Isso porque a condição de Seymour não havia progredido positivamente. Enquanto ela escutava a espreita, Dante a assustou ao aparecer bem atrás dela. Dante a repreendeu, dizendo que ela não deveria se meter em assuntos de adultos. Mas ela apenas cobriu sua boca e continuou com o que estava fazendo. No entanto, as coisas tomaram um rumo sombrio quando ouviram sobre as possibilidades de que a informação que Jaden trouxe sobre o irmão do Duque e sua falecida esposa não parecia ser falsa. Seymour não queria pensar sobre isso. Com as evidências, era seguro assumir que algo realmente estava acontecendo entre eles, por trás das portas fechadas. A culpa atingiu Luana enquanto ela olhava para Dante, que estava completamente paralisado pelo que acabara de ouvir. Ele se afastou, em um estado de atordoamento. O pânico se apoderou de seu peito. Ela estava aterrorizada de que sua intromissão apenas tornara tudo 1.000.000 de vezes pior. Desesperada para descobrir a verdade real sobre esses obscuros personagens de novela, ela se esgueirou para os antigos quartos de Rose. Infelizmente não encontrou nada, exceto uma caixa dourada com um cadeado que não parecia conseguir abrir. Sua decepção foi bem óbvia quando decidiu visitar a viúva na mansão Hayworth. Mas em vez de obter informações dela, a grande dama apenas lhe deu um conselho, antes de lhe entregar flores e dizer para colocá-las no quarto de Rose. Quando ela as colocou lá, viu uma chave semelhante à caixa que havia descoberto em Somerset. Ela trouxe a chave de volta para si e perguntou à viúva se poderia ficar com ela. Ignorante sobre o que a chave realmente servia, a dama apenas a entregou a ela porque não havia nada no palácio que pudesse ser destrancado com ela. De volta a Somerset, Dante estava com ela quando ela planejava abrir a caixa, mas ela temia que isso fosse demais para ele. Então, decidiu mudar seus planos. Mas Dante insistiu que queria saber a verdade e estava pronto para isso. Justo quando a caixa finalmente se abriu, eles ficaram em completa estupefação com o que descobriram. Ela estava cheia de cartas de Quentin, endereçadas a Rose. Assombrado pelo fantasma de sua juventude, o Duque recordou o exato momento em que mudou seu nome. Foi o subproduto de um frio e aristocrático acordo. A casa de Somerset tinha 2 filhos, e os Hayworth tinham apenas uma filha. Para preservar alianças familiares fortes, o velho Duque decretou que seu segundo filho se casaria com a linhagem Hayworth, enquanto seu irmão mais velho, Quentin, era preparado para herdar o ducado de Somerset. Seymour foi enviado para garantir um título em outro lugar. Para seu pai, era prático. Para o jovem Seymour, isso parecia um total abandono. Mesmo entre os Hayworths, ele existia como um forasteiro, não pertencendo a lugar nenhum, até que Rose se tornou seu único farol de luz. Agora, suspeitar de um caso entre sua esposa e seu irmão foi como uma facada no coração. Justo quando ele começava a mergulhar na escuridão, Rowena bateu à porta. Ela o advertiu sobre ficar acordado até tarde. Sua presença teimosa proporcionava seu conforto habitual, mas naquela noite a rotina se quebrou. Em vez de ler um conto de fadas previsível, Rowena leu a carta. Seymour se sentou direito, arrancando o papel das mãos dela. As palavras mudaram tudo. Longe de ser uma traição, a carta detalhava a profunda vergonha de Quinton por ter tomado uma quantia secreta de dinheiro emprestada de Rose. Mais do que isso, Quinton revelou planos para dividir a herança de Somerset igualmente. Ele implorava a Rose para ficar ao lado de Seymour para sempre, porque sabia o quão solitário seu irmãozinho tinha sido crescendo. Quinton era um bom homem. De fato, sobrecarregado, Seymour chorou enquanto os mal-entendidos se despedaçavam totalmente. Ele segurou Rowena
Luana em um abraço grato. Ela secretamente celebrou, porque ao salvar esta trama trágica, enraizada em amargura, estava finalmente um passo mais perto de sua medicina. Porém, longe dessa súbita paz, Jaden, furioso, estava sentado em uma cela de prisão, ardendo de desejo por vingança. Alguns dias se passaram e, infelizmente, Luana não conseguiu encontrar tempo para se encontrar com o Duque. Ela começou a dar dicas a ele sobre a doença de Lily, para que ele pudesse encontrar a cura. No entanto, quando foi vê-lo em seu escritório, Axel e os outros imediatamente lhe contaram sobre as agendas lotadas do Duque desde a captura de Jaden. Seymour tem andado incessantemente, equilibrando seu trabalho e o do vice-presidente. Tanto que enviou suas desculpas a Luana, pois não conseguiria cumprir sua promessa. Ele estava tão ocupado, já era suficiente que ela não pudesse vê-lo. Mas, para sua surpresa, Axel mencionou que poderiam adiar a festa de aniversário do Duque este ano por causa da carga de trabalho. Eles já haviam adiado no ano passado e é triste que possam ter que fazer isso novamente. Com 2 semanas até o grande dia do Duque, ela sabia que precisava fazer algo para surpreendê-lo e também vê-lo. Então, ela saiu para encontrar Dante e contou a ele sobre o aniversário do Duque, convidando-o a se juntar a ela na busca pelo presente perfeito. E assim, eles se aventuraram pela vila. Se havia uma coisa boa em estar com o herdeiro Graham, era que nenhum adulto era necessário para acompanhá-los. Eles estavam sentados em um banco do parque, enquanto comiam um doce bem doce que Dante havia comprado. Ele estava curioso para saber qual era o plano de Luana e por que não estavam nas lojas procurando o presente. A resposta dela o deixou ainda mais confuso, pois ela disse que estava procurando o presente e, na verdade, estava esperando por ele. Esperando? O que ela quis dizer? Ele nunca tinha ouvido falar de um presente passando para ser comprado. Alguns minutos depois, ela viu um homem parado em um beco. Imediatamente, ela se levantou e agarrou a mão de Dante para segui-lo. Foi Rui Castro quem viu a semelhança no romance. Ele era o terceiro filho da famosa família de artistas. Ele estava destinado a trazer uma grande revolução para o mundo da contabilidade, 7 anos a partir de agora. Era o carneiro negro que sua família havia abandonado. Após a repentina queda de sua família, ele começou a trabalhar na Eden, a empresa do protagonista masculino. Lá, ele descobriu um novo método de cálculo que aumentou drasticamente a eficiência contábil da empresa. Isso fez um grande diferencial em relação à empresa de Seymour. Como ele ainda não se juntara a Valentim, tê-lo agora seria uma grande vantagem para a White Rose. Tendo medo de perder a chance, elas o seguiram para um beco escuro. Dante não pôde deixar de sentir hesitação em relação às decisões dela e a avisou para parar com seus planos e voltar. Mas, devido à sua natureza teimosa, ela continuou com seus planos e abriu a porta ao mesmo tempo. Os jogadores ficaram surpresos ao vê-las. Por outro lado, começaram a se arrepender da decisão em questão de segundos. Um homem grande as puxou do chão e as fez encarar Rui. Ele havia notado que elas o seguiam desde mais cedo, e foi fácil para ele determinar que ambas eram de casas nobres. Rui então foi direto ao ponto e perguntou o que queriam dele em primeiro lugar, para segui-lo em um beco tão escuro. Luana sabia que, se havia algo em que era boa, era em usar suas habilidades de persuasão. Ela imediatamente começou a falar sobre como tinha ouvido e também o via como um homem genial, porque entre todos os jogos de azar, ele era o único que conseguia ganhar continuamente. Claro que Rui gostou daquele elogio, tanto que considerou quando Luana lhe pediu um favor para que ele a ajudasse a trabalhar na Somerset House. Mas, justo quando ela pensou que tinha conseguido, ele as rejeitou na hora e expulsou Luana e Dante do local. Dante tentou animá-la e sugeriu que comprassem uma obra de arte. Falando em obras de arte, uma luz acendeu em sua mente. Elas imediatamente foram à mansão Castro para conversar com a família de Rui. E graças ao nome Graham, mesmo que fosse muito repentino, a família Castro lhes concedeu uma audiência. Às vezes, tudo o que você realmente precisa são algumas conexões. No momento em que entraram na mansão Castro, foram recebidas com designs requintados, como se todo o lugar fosse uma exposição em si. Diana Castro as recebeu e as guiou para dentro. Enquanto caminhavam, a senhora mostrou suas esculturas e designs, juntamente com o trabalho de seu irmão mais velho, Lucas. Ela não quis ser rude, mas, de algum modo, a curiosidade a dominou. Então, ela perguntou à senhora por que não havia apresentado a obra de Rui. Como esperado, Diana respondeu que Rui era uma vergonha para sua família, considerando que eram conhecidos como artistas, e Rui nem se esforçou para estudar arte. Uma coisa sobre famílias nobres: se você não segue as regras, é como se estivesse morto. Ao ouvir a resposta da senhora, tudo começou a fazer sentido. E talvez fosse apenas uma decisão impulsiva, mas ela disse com confiança a Diana que sabia o que queria comprar naquele lugar. E não era ninguém menos que ele, Rui Castro. Agora eu sei suas intenções, querida, mas isso parece tão errado. Sempre a ovelha negra de sua própria família, Rui interpreta completamente mal a oferta
oferta de trabalho de Luana. Ele assume que esses pequenos nobres estão apenas o menosprezando, ecoando a rejeição que enfrentou toda a sua vida. Nascendo em uma família de artistas brilhantes, enquanto foi amaldiçoado com zero talento artístico, isso é pura tortura. Não importa o quanto tente, ele nunca conseguirá igualar seus pais ou irmãos. Em vez de apoio, ele só ouve um ciclo interminável de desapontamento. Seu único sonho real é escapar da sua casa nobre, obcecada por arte, e encontrar um significado real em sua vida. Mas ao suspirar e se preparar para enfrentar sua família mais uma vez, fica chocado ao ver sua irmã Diana parada na porta com um sorriso extasiado. É uma reviravolta total para alguém que geralmente o odeia. Antes que ele consiga processar a notícia de que Somerset quer contratá-lo, Diana o arrasta direto para a sala de estar para conhecer Dante e Luana. Raivoso e defensivo, Rui exige saber o que eles fizeram. Felizmente, Diana o acalma e explica a conversa que acabou de acontecer. Quando Luana inicialmente perguntou se podia comprar Rui, Diana estava totalmente confusa, chegando a argumentar que seu irmão não tinha talento para design. Mas Luana se manteve firme, esclarecendo que não precisa de um artista, precisa de Rui para a contabilidade. Diana contra-argumenta que seu pai odiaria uma oferta de trabalho sem arte envolvida, argumentando que um matemático simplesmente não se encaixa em uma família de artistas. Mas Luana corta logo através das regras familiares, perguntando a Diana por que ela esculpe em primeiro lugar. Quando Diana responde que é porque ama, Luana a desafia a pensar sobre como Rui se sente em relação aos números. De repente, Diana se lembra das noites em que pegou Rui genuinamente sorrindo sobre seus cálculos. As palavras de Luana atingem fundo. Rui não é sem talento. Seu talento é apenas diferente. É trágico sufocar a paixão de alguém só, porque não combina com o molde da família. Frente a frente, a rivalidade entre irmãos desaparece completamente em respeito mútuo. Reconhecendo seu verdadeiro dom, Diana o apoia totalmente a se juntar a Somerset. Embora Luana odeie interromper a grande revelação emocional, ela precisa fazer as coisas avançarem para encontrar uma solução. Felizmente, Rui concorda oficialmente em voltar para Somerset com eles. Fala sobre o presente perfeito, embrulhado com um laço. 2 semanas se passaram após esse evento, e finalmente era o aniversário do Duque. A propriedade estava se preparando sem parar para a grande festa de aniversário. E claro, era Rowena quem liderava os preparativos. Axel e os outros também ajudaram com os arranjos, mas pensavam na possibilidade de que o Duque talvez não pudesse apreciar ou desfrutar de tanto esforço por causa de quão ocupado estava. Considerando sua personalidade estoica, duvidavam que ele realmente iria aproveitar. Assim pensaram em um plano de que, se o Duque saísse mais cedo, eles brincariam com as crianças para que não se sentissem tristes. Oh, tão considerados. Justo quando estavam prestes a terminar, alguém gritou para informá-los sobre a chegada do Duque, e na hora certa, eles ficaram quietos para se preparar para a surpresa. Assim que o Duque entrou, aplausos e cumprimentos instantaneamente explodiram. As mensagens para que ele voltasse para casa urgentemente começaram a fazer sentido. Dante ficou parado no canto. Luana percebeu que ele hesitava em ir até o próprio tio. Ela notou que nunca tiveram uma relação calorosa como sobrinho e tio, mas que se importavam um com o outro. Por isso ela interveio e se vangloriou de que a ideia de decorar com os balões era de Dante. Por vingança, ela contou ao Duque sobre a carta que ele passara a noite toda escrevendo. Aquele tipo de amigo que te joga para baixo pelo bem maior. Sim, era Rowena. De felicidade, o Duque os puxou para um abraço apertado e agradeceu. No entanto, aquela felicidade durou pouco, pois eles apresentaram o último presente, Rui, coberto de balões e streamers, como se fosse um arranjo floral. Eles disseram que trouxeram Rui para ajudá-lo com os problemas da empresa. Embora o Duque quisesse ficar bravo com Luana, sabia que ela tinha boas intenções e só podia engolir suas preocupações. Tudo bem, Duque. Está tudo bem. Esperamos. Que, assim como esperado, Rui começasse a trabalhar na empresa. A princípio, todos ficaram bastante chocados ao vê-lo trabalhando, já que ele era um nobre por nascimento. Mas por causa de sua dedicação e paixão pelo trabalho, eles só podiam observá-lo com admiração. Para alguém que nasceu em uma família artística, ele estava canalizando aquela alma artística em seus números belos. De fato, as pessoas não estavam se importando com isso. Em poucos dias, ele apresentou uma fórmula que poderia resolver algumas dificuldades contábeis e economizar o precioso tempo da empresa, reduzindo um prazo de 10 dias para 4. Sim, todos podem fechar a boca agora. Seymour também viu seu trabalho árduo e o apreciou. Em pouco tempo, Rui já foi transferido para um escritório muito maior e foi promovido. Luana o visitou e o parabenizou por seu sucesso, enquanto ele, por outro lado, expressou sua gratidão a ela por acreditar
acreditar nele. No entanto, à medida que a conversa avançava e ele falava sobre sua vida profissional, uma coisa estava na mente dela. Este homem é um workaholic. As coisas ficaram sérias quando ele finalmente disse que havia encontrado a pessoa que ela pediu para ele encontrar. Ok, para quem está curioso, na linha do tempo original, Luana está basicamente condenada. O remédio que ela precisa está trancado no Sagrado Santuário, um estado estrito administrado pelo Papa. Se tudo correr conforme o planejado, levará 7 anos para que Seymour finalmente consiga colocá-lo em suas mãos. E até lá, Luana já estará há muito tempo desaparecida. Como ela não tem 7 anos a perder, decidiu que só iria descobrir os ingredientes errados e buscar alternativas. Assim, pediu a ajuda de Rui, sem que os Somerset soubessem. Ouvir essas boas notícias foi ao mesmo tempo emocionante e angustiante, além do fato de que a pessoa de quem estavam falando já estava do lado de fora do escritório de Rui. Luana começou a se motivar, dizendo a si mesma que poderia usar seu charme em qualquer adulto atrás daquela porta, assim como fez com a Dowager. Mas quando a porta se abre, ela fica completamente surpresa. É um garoto da sua idade, Eric Castro, sobrinho do Rui e aprendiz de padre do santuário. Enquanto isso, de volta à mansão, Dante está olhando para sua mesa, totalmente perdido. Ele guarda um grande segredo. Está sendo enviado para um internato. Isso foi decidido por seus pais antes mesmo de ele nascer. Antes, ele não se importava, mas agora está hesitante por causa de Luana. Ele se sente preso em sua própria mente, pensando nos piores cenários. Se eu for, ela será a única criança aqui. E se ela me substituir? E se ela arranjar um novo noivo? Ao ouvir a carruagem dela parar, ele corre para baixo, decidido a finalmente dar a notícia. Mas Luana o surpreende, apresentando Eric. Vendo como eles já estão próximos, toda a aura de Dante instantaneamente escurece. Luana pergunta alegremente se ele quer se juntar a eles para um tour pelo castelo, mas ele recusa e sai furioso. E ali está, pura inveja. Ao ver Dante sair, o estômago de Luana se enche de preocupação. Ela queria desesperadamente correr atrás dele, mas a hospitalidade aprendia ao seu convidado. Felizmente, Hugo notou sua angústia e interveio, encontrando o jovem mestre mal-humorado para que ela pudesse se concentrar em Eric. O restante do tour foi uma verdadeira facilidade. Luana levou Eric às suas partes favoritas. Primeiro, a cozinha. Depois, o jardim. Mas a atmosfera relaxada foi quebrada quando, de repente, Eric fez uma pergunta direta. Ele perguntou se ela precisava de algo do templo. Ele deduziu facilmente que ela estava em busca de acesso restrito. Luana se atrapalhou com algumas desculpas fracas, mas ele viu diretamente através da fachada. Não que isso importasse. Ele já estava do lado dela. Eric explicou que, embora sua assistência tecnicamente desrespeitasse as leis do templo, sua total falta de poder divino o protegia de qualquer retaliação espiritual. Ele confessou seu próprio desprezo pelo lugar, revelando que só estava lá para cumprir um acordo rígido entre a igreja e sua família. Reconhecendo uma alma solitária semelhante, Luana o convidou para ficar em Somerset. O duque deu sua bênção, mas a visão de Luana de um trio unido rapidamente desmoronou. Em vez de se relacionarem, Dante lutou contra ela a todo momento. Suas discussões incessantes pareciam uma campanha dirigida para arruinar sua felicidade. E antes que ela percebesse, sua paciência se dissipou em um repentino ataque de fúria. Ela explodiu e ameaçou romper a amizade completamente. Francamente, Dante, você trouxe isso para si mesmo. Você escolheu o silêncio em vez da comunicação desde aquele dia fatídico. Uma pesada tristeza se instalou na mansão. Até os atendentes notaram que os biscoitos que Dante e Luana costumavam furtar estavam completamente intocados, lançando uma sombra sobre toda a casa. Naturalmente, todos estavam preocupados, sabendo quanto tempo normalmente levava para os dois se reconciliar. Louise, a criada pessoal, encontrou-se concordando com o duque quando sua graça aconselhou estritamente o staff, contra forçar as crianças a se entenderem. Foi uma mudança surpreendente para o duque. Seu eu antigo teria feito o oposto. Buscando quebrar a tensão, Harry decidiu levar a bandeja de biscoitos diretamente para os aposentos de Luana. No caminho, os corredores quietos fizeram Harry perceber o quanto Luana se parecia com Rose na juventude. Rose e Seymour costumavam declarar o fim da amizade por mal-entendidos bobos, apenas para que Rose invadisse os aposentos de Harry à noite, preocupando-se silenciosamente com os sentimentos de Seymour. A pequena Luana agora repetia a história. No momento em que Harry entrou no quarto, Luana fez uma pergunta que confirmou instantaneamente essas intuições.
Aproveitando o momento, Harry ofereceu um conselho sincero, mas Luana hesitou. Suas professoras do orfanato sempre forçaram reconciliações, fazendo com que um pedido de desculpas voluntário fosse completamente estranho. Para superar esse medo, Harry sugeriu o próximo festival de fundação como a oportunidade perfeita para conversar. Luana concordou, embora a dúvida ainda nublasse seu coração. Sua ansiedade, no entanto, só piorou quando Eri cometeu um erro devastador. Em sua ansiedade para incentivá-las a fazer boas memórias, ela acidentalmente revelou que Dante partiria em breve. Que jeito de estragar o momento, garota! A notícia de Harry deixou Luana completamente atordoada. Ela realmente achava que estava anestesiada com as despedidas, após ver tantos amigos partirem de Townsend. Mas descobrir que Dante era o próximo a ir doía de verdade. Quando o festival chegou, sua cabeça estava uma bagunça. Ela tentava descobrir como falar com ele, mas assim que seus olhares se encontraram, ela não conseguia nem fingir um sorriso habitual. Desesperada para quebrar o silêncio constrangedor, ela os arrastou para um jogo de dardos. Dante perguntou se ela queria uma boneca e prometeu que a ganharia para ela. Mas no momento em que Harry entrou na disputa e transformou isso em uma competição estúpida sobre quem entregaria a boneca, a pesada tensão voltou à tona. Os dois ficaram lá discutindo por um longo tempo, jogando todo o seu dinheiro fora, apenas para acabar com um único pedaço de doce. Luana finalmente explodiu. Entre sua frustração desgastante e a dolorosa realização de que Dante nem se importou em avisá-la que partiria, ela os confrontou e saiu, deixando-os completamente sem palavras. Perdida em seus próprios pensamentos, ela continuou a andar até notar o quanto escureceu. Estava completamente perdida. De repente, uma sombra apareceu bem atrás dela. Paralisada de medo, ela não conseguia nem se virar. Quando uma mão se estendeu, ela apenas gritou: "Quem é?" Acontece que era Dante. Graças a Deus! Ele a seguiu para a escuridão. Ao vê-lo, ela imediatamente se acalmou. Luana, no entanto, permaneceu enraizada ao chão, finalmente deixando todas as suas lágrimas e frustrações reprimidas explodirem. Aquele colapso emocional quebrou o gelo. Dante se abriu, confessando que estava afundando em suas próprias ansiedades e estava aterrorizado que, assim que partisse, ela simplesmente o substituísse. Percebendo que ambos estavam machucados, eles finalmente conversam sobre tudo o que não entenderam antes. Então, do nada, um total choque. Dante a beija, olhando para ela com tanta preocupação. Ele implora que ela espere por ele. Assim, tudo parece estar bem, mas a paz não dura muito. Alguns dias depois, Dante sai de manhã cedo. Sua partida silenciosa coloca toda a equipe de Somerset em um estado de pânico absoluto. Desesperados para animar alguém que supostamente está de coração partido, os ajudantes correm para preparar suas comidas favoritas. Eles até convencem o Duque a tomar café da manhã com ela. Todos estão caminhando sobre ovos, esperando por um colapso. Mas Luana os surpreende completamente, pedindo tranquilamente ao Duque quando Dante vai visitá-la novamente. Justo quando todos soltam um suspiro de alívio, a vibe se despedaça. A paz é completamente arruinada quando a viúva entra com Ruby, pronta para arranjar uma briga e trazer o drama de volta à mansão. O drama explode quando Ruby revela uma avaliação chocante de um funcionário, mostrando que a equipe está completamente surtando. Mesmo sendo bem pagos, eles se sentem exaustos sob a carga de trabalho esmagadora do Duque. Aproveitando o momento, a viúva argumenta que o Duque precisa urgentemente de férias. Ela aponta que uma empresa próspera não vale a pena se isso destruir sua saúde. Tomando essa deixa, Luana intervém para desabafar suas próprias frustrações. Ela confronta o Duque por constantemente quebrar suas promessas por causa do trabalho, criando um ciclo interminável de desculpas que o torna claramente um mentiroso. Assim que a poeira assenta, Luana sai com Ruby, preocupada que a repercussão a arraste para a confusão. Em vez disso, Ruby a surpreende com uma bomba. Eric enviou uma carta sobre o Beta, uma pista crucial para a cura, mas o processo é um desastre. Isso acende imediatamente um sinal vermelho. Luana se lembra de Hugo revelando que não existe tal carta. Percebendo que algo está suspeito, ela confronta Eric até que ele finalmente se entrega, admitindo que mentiu para poupá-la de viajar para lá e para cá. Uma Luana frustrada percebe que Dante estava totalmente certo. A persona de bonzinho de Eric é uma total farsa. E pensar que eu estava começando a acreditar que você era digno de se tornar um segundo protagonista na história de amor de Dante e Luana. E é isso por hoje, pessoal. O que vocês acharam? Como sempre, não esqueçam de curtir o vídeo e comentar para a próxima parte. Assim sabemos que vocês querem mais. Lembrem-se de se inscrever e ativar as notificações para atualizações. Até a próxima!